4 formas de dizer em alemão de acordo com fulano, de acordo com ela, de acordo com Juliano e assim por diante. Então a gente vai trabalhar 4 palavrinhas poderosas. São, na verdade, preposições do dativo, que talvez você não conheça, ou talvez você use uma palavrinha ou outra, mas você às vezes nem sabe que são preposições do dativo. E o que é que acontece se você não sabe disso? Você vai declinar errado, provavelmente, né? Talvez você tenha aprendido de ouvido, se você tem muito costume assim com o idioma, mas se você não tem costume com o idioma, não já mora aqui há muitos anos e tem esse ouvido aguçado para perceber declinações, a chance de você declinar errado é muito grande, porque pegar esses detalhezinhos de ouvido já é bem mais difícil, exige muito treino. Então, é melhor você se precaver, se programar e saber que essas 4 palavrinhas de hoje são preposições do dativo e não são aquelas preposições que você já sabe não, tá? Quais são as preposições do dativo que você já sabe? Você já sabe que mit é preposição do dativo, que aus também, bei é preposição do dativo, gegenüber e mais outras. Só que a gente vai trabalhar aqui algumas que eventualmente você não sabe que é preposição do dativo. Exceto uma que você sabe, nach, provavelmente você sabe que é preposição do dativo, mas e se eu te disser que laut é uma preposição do dativo, zufolge é outra, nach você já conhece provavelmente, e a outra que a gente vai trabalhar hoje é gemäß. Todas essas 4 palavras significam, sabe o quê? De acordo com. Então sabe quando você quer falar assim, ó? De acordo com ele, não tem mais nada a fazer aqui nessa situação. Então, de acordo com ele, né? Ou segundo ele. Essas 4 palavrinhas servem para você dizer isso. Olha só, a primeira palavra que a gente vai trabalhar aqui é a palavra laut. Então, a palavra laut, ela inclusive é a mais usada assim na linguagem mesmo do dia a dia e tudo mais. Ela não é formal nem nada assim, como algumas outras aqui são. Ela é muito usada no dia a dia. A gente já vai para o primeiro exemplo. Olha só isso aqui. Primeiro exemplo. Olha que interessante. Tem que colocar o contrário aqui para vocês. Pronto, agora vai dar certo. Primeiro exemplo da noite. Vamos lá. Mein bester Freund hat mir neulich gesagt, dass mich liebt. Allerdings reicht es laut ihm nicht für eine Beziehung. Interessante isso aí, né? Olha que interessante, né? Mein bester Freund hat mir neulich gesagt, dass mich liebt. Então, o meu melhor amigo me disse recentemente que ele me ama. Porém, isso não é suficiente, segundo ele, aqui agora entra o que a gente quer hoje. Então isso aqui, tá vendo isso aqui, laut ihm, laut ihm. Então aqui segundo ele, então, porém, segundo ele, não, como é que falaria em português? Não é suficiente. Não é suficiente für eine Beziehung. Não é suficiente para um relacionamento. Então, esse amor que ele sente é um amor de amigo, né? Não é amor para se relacionar ali com ela e, enfim, começar a namorar e coisa nesse sentido. Então, mas vamos focar aqui no que eu quero passar para vocês. Tá vendo essa palavrinha aqui, laut? E aí talvez sua cabecinha fale o seguinte: William, mas laut não significa barulhento? Se eu falo assim, es ist laut hier, tá barulhento aqui. Correto, como adjetivo. Só que essa mesma palavra, ela pode ter uma outra função, que no caso aqui ela está sendo uma preposição que pede o dativo. Por isso que a palavra ele aqui, está em qual caso? Dativo. Essa é uma dúvida, inclusive, que alemães têm. Muitos alemães ficam, nossa, laut é com o dativo ou com o genitivo? Com os dois casos. A preposição laut, a gramática admite que você use com o dativo ou com o genitivo, beleza? Pode ser com o dativo também. Então, laut ihm. Allerdings reicht es laut ihm nicht für eine Beziehung. Beleza? Então aqui é segundo ele. Então como é que você falaria então segundo ela? Coloca nos comentários aí, quero ver se você sabe como é que fala em alemão segundo ela. No sentido assim, de acordo com ela, segundo ela. Como é que seria?
gente vai aqui para o próximo exemplo. Ninguém até agora colocou em forma de pergunta. Coloca em forma de resposta, que é melhor. Carla colocou laut ihr. Quem mais? Laut ihr. Quem mais? Próximo exemplo. Daqui a pouco eu dou a resposta. Esperar mais gente participar. Próximo exemplo. Ó. Laut einer Studie sind Männer mit Bart attraktiver als Frauen mit Bart. Essa é uma piadinha que eu encontrei na internet. Então, laut einer Studie sind Männer mit Bart attraktiver als Frauen mit Bart. Aqui de novo, ó. Isso aqui é muito frequente, ó. Esse comecinho aqui, gente, essas 3 primeiras palavras, ó, são muito frequentes, né? Então, o que é que significa laut einer Studie? Então segundo um estudo. Laut einer Studie, segundo um estudo. Tá vendo a declinação aqui no dativo? Declinaçãozinha aqui no dativo. Laut einer Studie. Alguém poderia falar, pode ser genitivo também, porque a declinação seria a mesma. Correto. A declinação seria a mesma. Laut einer Studie sind Männer mit Bart attraktiver als Frauen mit Bart. Beleza? Então, laut pede ali dativo e significa segundo um estudo, segundo ele, segundo ela, segundo João. Poderia ser o nome de alguém aqui? Poderia. Poderia ser laut Maria. Então, segundo Maria, homens com barba são mais atraentes do que mulheres com barba. Beleza? Então a gente acabou de ver a primeira palavra, laut, só que tem mais 3. E essas 3 têm o mesmo significado. Segundo fulano, segundo tal lei, de acordo com o artigo tal. Ravili, essas 4 palavras vão servir para o mesmo contexto? Sim. Só que algumas são um pouquinho mais formais e outras menos formais. Uma delas é muito utilizada com lei no mundo jurídico, as outras não, entende? Então é mais questão de contexto. Mas o cerne mesmo do significado é o mesmo. Qual é a próxima? Mas tem outro detalhe também. Tem outro detalhe. Por exemplo, essa aqui, laut, é uma preposição que você vai usar antes do substantivo ali, ou antes da palavra que você está se referindo. Então, laut einer Studie, segundo um estudo. Então, até para o raciocínio da gente que fala português, é simples de entender, porque a ordem aqui é uma ordem que a gente está acostumado, ou acostumada, né? Então, segundo um estudo. Só que você pode achar estranho a próxima, porque a próxima é a seguinte, é a preposição zufolge, que significa de acordo com, segundo fulano de tal. Só que essa preposição, ela é colocada depois. Já viram isso antes? Algo assim, ó. Ihm zufolge habe ich mich sehr verändert. Aqui, ó, sabe qual é o significado desse comecinho, dessas 2 primeiras palavras? Segundo ele. Segundo ele. Ô, Ravilha, poderia ter usado laut? Poderia. Principalmente você que está desde o começo da live, você sabe muito bem disso. Poderia ter começado assim, ó. Laut ihm, aí não usa o zufolge. Laut ihm, segundo ele, habe ich mich sehr verändert. Segundo ele, eu mudei muito. Mas eu também posso usar zufolge. Só que zufolge soa um pouquinho mais formal do que laut. Então, ihm zufolge. Então, de acordo com ele, segundo ele, eu mudei muito. Isso é típico de relacionamento, né? Você começa um relacionamento com uma pessoa e tal, aí dá 6 meses, 1 ano depois, as 2 pessoas mudam um pouco, a paixão diminui ou acaba. Aí, mas você mudou muito, no começo você não era assim, você me dava mais atenção, você abria a porta do carro, você me dava flores, você me ligava todos os dias, agora você não me liga mais, ou você não me manda mensagem mais, e etc. Exatamente, de acordo com ele, ihm zufolge, beleza? Só que o que eu quero que vocês fixem, que é importante, é a posição. Essa preposição aqui, ela é do dativo, e
e você vai colocar depois. Tanto é que essa declinação no dativo da palavra ele, vocês não já aprenderam que a palavra ele no dativo fica assim? Im, com M? Essa declinação está vindo da preposição, tá? Que é uma preposição fixa do dativo. Eu sei que sua cabeça agora pode estar dando nó, do tipo assim, nossa, então quer dizer que está im aqui porque é a preposição que está pedindo, mas ela está depois, não importa. Ela está depois, mas ela está pedindo o caso aqui, tá? Ou seja, essa palavrinha aqui, tsuffolge, ela está tendo uma interferência, ela está exigindo essa declinação no dativo, tá? Esse é um assunto um pouquinho mais avançado, mas já dá para antecipar isso para vocês aqui, para não ficar batendo cabeça lá na aula de alemão da escola tradicional. Então, ihm zufolge habe ich mich sehr verändert. Bora para o próximo exemplo? Próximo exemplo aqui, ó. Seiner Aussage zufolge war er gestern Abend zu Hause. Ou seja, qual o sentido disso? Então imagine só, o cara, ele é suspeito de ter cometido uma barbaridade, um crime, por exemplo, suspeito de ter cometido uma coisa errada, e aí, seiner Aussage zufolge war er gestern Abend zu Hause. Qual o sentido disso aqui? Quem sabe o sentido disso aqui? Ele é suspeito. Mas e aí, o que é que está sendo dito aqui? Isso aqui é muito usado, assim, às vezes você está lendo um jornal, está lendo algum noticiário assim, você pode se deparar com essa parte aqui, ó. Seiner Aussage zufolge. Isso aqui tem um sentido, tá? Qual o sentido disso? Seiner. Não, tá, é um álibi, beleza, mas eu digo o sentido em português das três primeiras palavras. Segundo sua declaração, exatamente. Então, seine Aussage zufolge, então, segundo a declaração dele, segundo sua declaração, ontem à noite ele estava em casa. É o que ele está alegando, né? Ou de acordo com o depoimento dele, poderia ser também, né? Ele estava em casa ontem à noite. Exatamente. Então, olha só, tá vendo esse Rzinho aqui, ó? R. Esse R aqui, gente, é uma declinação do dativo, tá? Declinação do dativo feminino, porque Aussage é uma palavra feminina. E aqui zufolge que está exigindo essa declinação. Porque essa preposição é fixa de qual caso? Dativo, uma preposição fixa do dativo. Não está naquela musiquinha que vocês aprenderam. Aus bei mir, aus... Não está na musiquinha. Então, é importante você saber disso também. Beleza? Então, zufolge é a segunda. Deixa eu ver aqui. Bora para a terceira? A terceira preposição vocês conhecem, mas vocês conhecem eventualmente em outros contextos. E talvez você tenha dúvida hoje, a seguinte dúvida. Poxa, não colocaram na musiquinha, né? Exato. Essa preposição agora que a gente vai trabalhar, que é a preposição nar, talvez você já tenha se perguntado o seguinte. Cara, por que eu tenho que falar meiner Meinung nach? Por que fica meiner com ER no final? Eu me perguntei isso por um bom tempo, até um dia que eu estudei esse tema e a ficha caiu. Mas logo quando eu estava estudando lá, eu acho que a gente teve esse tema de preposições no A2, e eu, de alguma maneira, ou o professor não soube explicar, ou eu não entendi, ou eu não conseguia perguntar na época, sei que eu fiquei bastante tempo com essa dúvida. Por que é meiner com ER? Que porra é essa? Porque eu acreditava o seguinte, eu achava que a preposição ela ia vincular aquilo que vinha depois dela. Percebe? Quando você fala assim, ó, nach dem Essen, ou seja, depois da refeição, então eu achava essa declinação dem, né, nach dem Essen, é uma declinação que vem depois da palavra nach. Então, na minha crença, antigamente, eu achava que a preposição ela declinava o que vinha depois. Mas não. Algumas preposições alemãs, você pode colocar ela depois do substantivo e ela vai declinar o substantivo que está antes. Por isso que isso aqui, ó, é uma declinação no dativo. Meiner, com ER aqui, é uma declinação no dativo que está sendo exigida pela palavra nach. Então, meiner Meinung nach, na minha opinião,
sind zwar nicht alle Polizisten perfekt, aber die meisten machen ihren Job gut. Então, na minha opinião, embora todos os policiais não sejam perfeitos, mas a maioria fazem um bom trabalho, fazem, né, o seu trabalho bem feito. Então aqui, ó, meiner Meinung nach, na minha opinião. Declinação do dativo. Só que tem uma coisa interessante sobre essa preposição. Lembra que a primeira que a gente viu laut hoje? Laut você vai colocar antes, né? Laut ihm, segundo ele. A segunda que a gente viu hoje foi zufolge. Zufolge você coloca depois, não dá para colocar antes não. Já a palavra nach, nesse contexto aqui, de segundo ele, segundo ela, na minha opinião, não sei o quê, segundo a estatística, você pode colocar antes ou depois. Então, nach, dá para falar também assim, ó, nach meiner Meinung, então na minha opinião, dá para falar também assim. Só que é mais comum colocar depois. Mas não está errado se você falar assim, nach meiner Meinung, na minha opinião, só que é mais comum colocar depois. Beleza? Então dá para falar também, nach meiner Meinung. Outro exemplo com nach sendo colocado antes. Ó. Nach der Statistik sind 80% der Deutschen übergewichtig. Übergewichtig. Ou seja, segundo a estatística, 80% dos alemães estão acima do peso. Então aqui, ó, nach der, nach pedindo dativo. E com sentido de segundo a estatística, tá? Aqui, ó, essa palavrinha é interessante, né? Uma palavrinha que pode assumir vários sentidos. Nach pode ter vários sentidos. Vou fazer uma pergunta para vocês em português. Quem acertar ganha um sorvete. A pergunta é de português. Imagine agora só que eu sou um estrangeiro. Não falo português, sou estrangeiro, estou aprendendo português. Eu chego para vocês agora e falo assim: ô gente, qual é a diferença de em e na? Qual a diferença de em e na quando eu vou me referir a cidades e países? Por exemplo, em Brasília, em Portugal, em Florianópolis. Mas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Polônia. Quando é que eu uso na ou no e quando é que eu uso em? Quem acertar ganha um sorvete. Quem acertar ganha um sorvete. Então, nach, ou seja, você pode colocar antes ou depois. Depende do lugar, mas não me explicou ainda. E com qual lugar eu uso na ou no e com qual lugar eu uso em? Depende do lugar, mas e aí? Qual lugar? Ländern mit Artikel? Tá, mas países com artigo. Tá, vamos lá. Em Portugal. Portugal tem um artigo, né? O Brasil, o Portugal, ou a Portugal. Aí fudeu. Em estado. Gente, não é uma pergunta de alemão, não. Vocês não entenderam, né? É uma pergunta para quem está aprendendo português. Quando é que usa em, quando é que usa na ou no. Não estou falando de alemão, não. De alemão, deixa que eu explico. Estou falando de português. Vocês estão escrevendo coisa em alemão aí, esquece, vocês não entenderam não. Mas vamos lá, voltando aqui. Próxima preposição. Próxima preposição é gemäß. Gemäß é uma preposição que significa também segundo tal coisa, de acordo com tal coisa. A gente tem isso aqui, ó, gemäß. Gemäß você vai colocar também antes ou depois. E pede o dativo também, porque as 4 preposições que a gente está trabalhando hoje pedem um dativo, né? Isso você pode colocar antes ou depois. É muito usado no contexto jurídico, olha isso aqui. Gemäß Artikel 1 des Grundgesetzes. Então, segundo o artigo 1 da Constituição. Então, gemäß aqui, ó, significa de acordo ou segundo alguma coisa. Ó, um próximo exemplo. Ah, não dá para subir muito não, mas dá para ler. Quer ver? Não dá para subir, mas dá para ler. Vamos lá.
Gemäß seiner Aussage war er gestern Abend zu Hause. Você viu? Eu peguei o mesmo exemplo que estava lá em cima e só mudei a preposição e o sentido permaneceu o mesmo. Ó. Gemäß seiner Aussage war er gestern Abend zu Hause. Ou seja, de acordo com sua declaração, ele estava ontem à noite em casa. Vocês pegaram o tema? 4 preposições do dativo que você usa para falar. Segundo ele, segundo ela, segundo a estatística, segundo o artigo tal, segundo o depoimento dele, não sei o que das quantas. Você vai usar. E qual das 4 você vai usar no dia a dia para falar coisas simples, como, então, segundo ele, ele só vai chegar mais tarde. Segundo ele, não vai dar para encontrar com a gente, né? Não vai dar para a gente entrar no bar agora e tal. Então, segundo ele, segundo ela, use laut. Laut mais dativo. Então, laut im, laut ihr. O Braga perguntou se a live vai ficar salva. Essa eu vou salvar, sim. Lisandra, acho que não tem uma regra fixa na contração de preposição. Isso no português. Vamos lá, agora eu quero ver se vocês estão bons no português. Isabela respondeu aqui. Sobre aula particular de conversação, vou responder já, só um segundo, tá? Vamos lá. Portugal não tem artigo até onde eu sei. A Áustria, na Áustria. Então, na sua opinião, é quando o país, a cidade em si tem um artigo, a gente usa no ou na. E quando não tem, usa em. Seria isso? Vamos pensar aqui. Florianópolis. Ou a Florianópolis. Fica estranho, né? Nem sei se é A ou se é O. Talvez nem tenha artigo. Então, em Florianópolis. A Bahia, na Bahia. Tá fazendo sentido, hein? Em Portugal. Em Brasília. O Brasília. A Brasília. Não dá. Por isso que é em Brasília. Em João Pessoa. Ah, faz sentido sim. Então, quando a gente consegue falar, né? A Bahia, na Bahia. Peraí. No Maranhão, o Maranhão. No Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul. Faz sentido, hein? Gostei. Gostei. Em Recife, o Recife, no Recife. Se bem que tem gente que fala no Recife, né? Faz sentido, gostei. Vamos lá. Você dá aula de conversação particular? Eu dava muita aula de conversação. Olha só o que acontece. Velho, isso na verdade em 100% das vezes, vocês acreditam? Em 100% das vezes. Isso é de cair o queixo. Vocês estão na cadeira? Se tiverem, permaneçam aí para não cair. Que é o seguinte. No início, quando eu comecei a dar aula particular, a pessoa falava assim: ô Ravile, você dá aula particular? Dou. Eu quero fazer aula particular com você de conversação. Beleza, vamos fazer. Então, logo no início, eu comecei a dar aula particular de conversação e eu percebi que a pessoa não estava preparada para ter aula de conversação. Tinha muita lacuna, um número sem fim de lacunas, que essa pessoa conseguiria preencher estudando ali no método eficiente, para preencher essas lacunas. E ela conseguiria economizar uma grana também, porque a aula particular, a aula 1 a 1, claro que você vai desembolsar com qualquer professor do mundo, você vai desembolsar mais do que numa aula gravada, do que numa aula em grupo, coisa assim. Isso é normal, todo mundo já sabe. Então, quem vai ganhar o sorvete é a Isabela, né? A Isabela vai ganhar o sorvete. Vou mandar lá para a Áustria. Que a Isabela acertou, né? A não ser que eu consiga refutar isso aí, pensando em outros exemplos mais tarde. Mas a princípio ela acertou. Ich hätte gerne eine Kugel Schokoladeneis im Becher. Ó, tá ligeiro aí, né? Tá afiado. Deixa eu ver aqui. Isabela, já tive discussão sobre isso com uma amiga da Angola. Eles falam em Angola, mas Angola tem artigo. Na Angola, eu falo em Angola também. Em Maranhão, eu falo no Maranhão. Mas enfim, continuando aqui o raciocínio. Toda vez que você ficar nessa coisa de, cara, eu quero ter aula particular, tente falar alemão, pegue seu celular e tente falar alemão por 10 minutos. Se grave, né? E responda a pergunta simples, do tipo assim, tente falar o seguinte: como é que foi meu dia? E tente descrever seu dia, como é que foi sua semana, como é que você está se sentindo, qual é a diferença, quais são as principais diferenças entre o Brasil e a Alemanha. Grave um áudio de uns 10 minutos
e peça para alguém avaliar para você, né, para alguém analisar e tudo mais. Se você não conseguir conversar 10 minutos em alemão com uma certa... Não precisa estar tudo perfeito, até porque você está procurando uma aula justamente para fazer correções, óbvio. Não tem que estar tudo perfeito, mas com uma certa desenvoltura tem que estar, porque não adianta nada você fazer aula de conversação com trocentas mil lacunas de gramática, com uma pronúncia horrível, que você vai estar jogando seu dinheiro, entre aspas, fora, a não ser que você tenha dinheiro sobrando. Se você tiver dinheiro sobrando, aí invista em aula particular. Agora, se você for uma pessoa, cara, não tenho dinheiro sobrando, eu quero o melhor custo-benefício que eu puder encontrar, e eu quero realmente fazer a coisa certa para não ficar gastando muito dinheiro. Eu investiria primeiro em um teste de nivelamento realista, abordando, investigando suas 4 habilidades: habilidade de fala, habilidade de escrita, você escrevendo em alemão, de leitura, habilidade de leitura e de compreensão auditiva. Depois de avaliar suas habilidades, identificar as lacunas que você tem. E aí você preencher essas lacunas estudando. A aula gravada te ajuda, um treinamento gravado de conversa de pronúncia ajuda a deixar sua pronúncia limpa, porque tem as técnicas que a gente passa para você conseguir avaliar a sua pronúncia com alguns recursos tecnológicos. Eu tenho isso dentro do meu curso de pronúncia. Ou, por exemplo, compreensão auditiva. Você consegue avaliar sua compreensão auditiva de temas do dia a dia quando você coloca áudios e você tem que preencher lacunas daquele áudio ali. E se você está com muita dificuldade para preencher as lacunas, não consegue escrever direito as palavras, está com deficiência na escrita, está com deficiência na compreensão auditiva. Então, se você quer economizar grana e agir de forma mais esperta, não sai fechando logo a aula particular de conversação não, porque senão você vai ter ali, supondo que a aula seja de 50 minutos ou 1 hora que seja, você está ali, pagou 1 hora daquele profissional que está te cobrando mais caro, porque a aula particular é uma aula no tete-a-tete, e você tenta conversar e não está conseguindo desembolar. Então fica chato para o professor, ele vai ter que te falar um monte de coisa básica de gramática que você poderia ter resolvido antes. É uma aula que você não vai ter 1 hora de aproveitamento de conversação mesmo, você vai ficar capengando toda hora como é que fala isso, como é que fala aquilo, um monte de coisa que você consegue resolver antes. Então foque numa base muito sólida até o B1, mas muito sólida. Trabalhe muito compreensão auditiva, trabalhe muito pronúncia, faça um curso completo de pronúncia, resolva toda essa questão. Quando você identificar, caramba, a gramática tá legal, não decorei tudo, não há necessidade de decorar tudo também, mas tá legal. Minha pronúncia tá muito legal, treinei bastante. Minha compreensão auditiva melhorou bastante com as dezenas de textos e áudios do dia a dia. E agora eu já consigo me comunicar melhor. Eu vou fazer ela de conversação mais para destravar. Aí vale a pena. Agora, pô, um monte de gente me procurava, a pessoa tava no A1. Eu quero fazer aula de conversação. Calma, velho. Tem um princípio que a gente usa em idiomas que é ler antes de escrever, ouvir antes de falar. Você primeiro precisa rechear seu cérebro de informações para depois efetivamente começar a falar tudo. Você não está impedida de, desde o começo, treinar a fala, desde o começo de arriscar coisas na rua ali e tudo mais, mas você não vai ter uma desenvoltura de fala num nível iniciante. Não vai ter. Tem gente que não tem nem no B2. Imagine quem está no início, percebe? Eu sei que a gente tem uma urgência danada para se comunicar, né? A gente começa a aprender o idioma, qual é a nossa primeira urgência? Quero falar, 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 preciso falar, falar, falar. A urgência principal da gente é falar. O ser humano ele quer ser ouvido, ele quer colocar para fora necessidade, desejo. Mas também tem que ter o pé no chão, frear um pouquinho e fazer escolhas mais inteligentes para não jogar dinheiro fora, beleza? E a melhor forma que eu tenho de te ajudar no momento, sendo muito sincero, é te oferecendo um teste de 30 dias. Você pode testar meu treinamento. O meu treinamento são aulas gravadas, completo, com curso de pronúncia, com a gramática toda, textos e áudios do dia a dia. E tem também aulas ao vivo, então é um programa misto, né, com aulas gravadas e ao vivo. E você pode fazer um teste de 30 dias. Né? Ou seja, risco zero para você. Se você quiser fazer um teste de 30 dias, só digita quero que eu te mando mais informações. Lisandra. E eu que comecei o B1, mas não sei nada. Só Jesus. Não vale a pena. Esse prosseguimento aí, eu caí nessa cilada também, na real. Qual cilada? Eu quero logo ter o certificado ali de C1, porque quando chegar lá eu vou saber alemão. Não é assim.
Se você está precisando do certificado para uma coisa muito específica que o governo está te pedindo, eu te entendo. Vá em busca desse certificado porque vai ajudar em aspectos práticos ali de você ter, talvez começar um curso técnico, talvez trocar o seu visto, coisa nesse sentido, vá em frente. Não vou te impedir, não vou te aconselhar ao contrário. Agora, se você está só desenfreadamente tentando ter o próximo certificado, sem preencher lacunas anteriores, sem fazer um curso completo de pronúncia. Se você, por exemplo, nunca fez um curso de pronúncia, a chance da sua pronúncia estar errada é gigantesca. Eu já estou com depoimentos aqui de novos alunos falando, Ravile, meu Deus do céu, na primeira aula de pronúncia, eu já identifiquei vários padrões aqui que eu não sabia. Talvez eu mostre para vocês aqui, deixa eu ver se eu abro a plataforma aqui. Alunos novos, alunos que entraram nos últimos dias, né, que as inscrições estão abertas, e já comentando isso. Eu falei, caramba, muito louco, né? Na primeira aula de pronúncia que a pessoa faz, ela já está falando que já está aprendendo um monte de coisa aqui, de coisas que ela fazia errado. Olha que louco. Ó, só para não dizer que eu estou mentindo, tá? Só para não dizer que eu estou mentindo. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. É um comentário que eu recebi há 2 horas atrás, de uma nova aluna do treinamento. Ela falou o seguinte, na aula de pronúncia. Ela falou o seguinte, muito diferente de tudo que estudei até aqui. Muito bom. Olha só o depoimento dela. Na aula, tá? Olha só. Ó, vou até mostrar para vocês aqui a data. Hoje é dia 30 de maio, tá aqui a data. Tá aqui, aproximadamente, né, há 2 horas atrás. Olha o que ela falou. Muito diferente de tudo que estudei até aqui. Muito bom. No lado direito tem o nome dela, não vou mostrar porque eu quero manter a privacidade dela, mas ela falou isso numa aula, no curso de pronúncia, parte 2, tá? Eu vou abrir aqui, deixa eu clicar aqui no negócio, deixa eu voltar para mim aqui, para não mostrar o nome de ninguém sem querer, né? Às vezes tem e-mail da pessoa, coisa assim, não posso. Mas eu quero mostrar um negócio para vocês aqui interessante, olha só. No curso, comentário no curso de pronúncia. De aluno que começou anteontem, ontem, curso de pronúncia parte 1. Vamos ver o que tem aqui, quer ver? Eu já respondi algumas pessoas aqui que eu lembro. Olha aí, ó. Esse comentário aqui foi de 3 horas atrás. Esse aqui foi onde... Aqui, esse aqui que eu lembro, de um dia atrás. Olha só isso aqui, gente. Ó, então, olha só em que aula a gente está aqui, ó. Curso de pronúncia, parte número 1, tá? São 11. O curso de pronúncia ao todo tem 11 partes. 11. Parte 1, olha só o que a aluna nova escreveu. Essa aqui escreveu há um dia atrás, ó. Descobri que falava errado, mas fui te ouvindo e repetindo. Fui no Google treinar como você orientou e ele me entendeu uns 70%, eu acho. Que aula ótima. Vou ler o material e treinar. Foi a primeira vez que eu realmente me ouvi e pude perceber meus erros de pronúncia. Super obrigada. 90% dos alunos do treinamento, eles têm o B2, o B1, B2 ou C1. 90%. Porque o treinamento que eu tenho, ele é para as pessoas que moram no país de língua alemã, principalmente na Alemanha, que mesmo tendo certificado, não falam confiança no dia a dia. Porque o treinamento que eles fizeram foi na escola tradicional e aí eles ficaram com muitas lacunas, não conseguem se desenvolver e o meu treinamento é todo focado para suprir todas essas lacunas e necessidades que a gente precisa no idioma alemão, trabalhando as 4 habilidades, percebem? Então a galera começa, já nas primeiras aulas, já começa a ver a diferença. Aí tem um outro aluno também que mandou mensagem para mim dizendo que a confiança dele aumentou já em poucas aulas, e ele percebeu isso no trabalho ali e tal. Tem uma mensagem dele aqui no WhatsApp. Falei assim, caramba, muito louco, como é que pode? Por causa disso, é método. O que é que método significa o seguinte, como conduzir um estudo. Então, como você vai fazer um negócio faz toda a diferença. Se você faz um pouquinho errado, vai dar lá na puta que pariu, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Daquela mesma forma, imagine só você no oceano. Você está com um barco no meio do oceano. Você quer ir para Portugal. Só que se você pegar o barco, virar só um pouquinho, alguns graus só, um pouquinho de nada para outra direção, numa direção longa vai bater lá na África, em outro local bem distante de Portugal. E você só mudou um pouquinho. Mas na distância ali, naquela distância longa, for para um local bem diferente, percebe?
Porque vai, ó, fazendo assim, ó. Vai só se distanciando. É a mesma coisa com idiomas. Se você está na metodologia, você pensa, essa metodologia é boa. Mas se ela não for muito boa, ela vai te levar para um outro local que você não está nem esperando. Agora, uma outra metodologia que vai te ajudar para o dia a dia, ela já vai te conduzir para uma direção de mais conforto, mais confiança, mais liberdade, mais amizade, mais independência, mais autonomia, menos medo. Percebe? Tem alguns comentários aqui, deixa eu ler. Você morou em BH? Morei. A sotaque misturou, né? Podemos pagar mais um pouco para ficar com o curso para sempre? A gente ainda não tem essa possibilidade. A gente pode até fazer isso em algum momento, mas eu não vejo necessidade. Por quê? Porque com um ano que a gente oferece para você fazer o curso, é mais do que suficiente para você concluir o curso bem feito. Porque o meu intuito não é que a pessoa fique eternamente nesse vai e vem, nesse cansaço, nesse dilema, nesse problema com o idioma, sabe? Eu quero que a pessoa resolva. Ó, pega aqui um método eficiente, resolve tua vida. Tira um ano aqui para você e se dedica. E aí você vai se dedicar de verdade para poder ter sua independência. Mais do que isso, ficar 3, 4 anos capengando. Não, continuar estudando é bom. Eu gosto de continuar estudando. Eu vou morrer estudando alemão. Não gramática, eu vou morrer lendo em alemão, aprendendo mais vocabulário. Porque vocabulário a gente nunca para de aprender, né? Em português eu não sei todas as palavras, nem você. Vocabulário a gente sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. É uma gíria nova, é uma tendência, é não sei o quê, é uma piada, é isso e aquilo. A gente nunca para de aprender. Mas eu acho que tem que ter aquela fase mais intensa. Tipo, vamos tocar o terror aqui, vamos para cima nesse um ano que eu separei para estudar. E depois é mais uma fase de manter, de administrar. É tipo academia, sabe quando você dá gás para em 6 meses, um ano, você ficar com corpo massa, quem é mulher ficar gostosona, o cara ficar no shape massa, você fica ali um ano, dieta, treino, e depois você vai mantendo. Porque aquele período de sofrimento passou, você entendeu como é que funciona a condução dessa dieta, do seu treino, e depois você vai mantendo e fica mais de boa. É isso que eu entendo que você deve fazer com o idioma alemão, entendeu? Erhat no Google, ele escreve Erhat. Cara, tipo, talvez você tenha que limpar a sua pronúncia, né? Talvez tenha muitos vícios. Sabe o que é foda de pronúncia? É que muitas vezes a pessoa fala assim, minha pronúncia é boa, só que a autoavaliação, ela é errada. Tem que ter uma pessoa de fora, principalmente alguém que saiba, conheça de fonética alemã, para falar, não tá. Claro que o nativo, se o nativo ele parar para te ouvir, tá você e ele ali num ambiente que não tá barulhento, e você falar com ele, ele pode te dar feedback sim. Talvez ele não saiba explicar o que você tem que fazer. Mas ele vai conseguir te dar um feedback. Não, tá soando estranho isso aí. A gente fala de outra forma e tal. Agora, te explicar é um outros 500, né? Kika, moro tantos anos e sempre falei o alemão errado, meu sotaque é ruim. Não, sotaque não é um problema. Já expliquei sobre isso, mas agora fica difícil entrar nesse tema. Difícil não, não é o tema de agora. Eu fico muito nervosa em aula. Carla, sim, eu penso assim, vamos morrer estudando e aprendendo. Exato. Mas para resolver o alemão, tira um ano aí já para resolver o alemão, entende? Beleza? Então é isso, gente. Hoje é quinta, 8 horas. A gente se vê amanhã às 8. Vou fazer de tudo para fazer essa live com vocês, né? Porque sexta-feira à noite dá vontade de sair, né? Sair para bagaceira. Mas não, vou fazer a live sim, vou separar um tema legal para vocês. Espero que a live de hoje tenha ajudado bastante, né? As 4 preposições do dativo, que provavelmente vocês não conheciam, para falar de acordo com, segundo fulano, segundo isso, segundo aquilo. Essas 4 preposições vão te deixar fera para falar isso, beleza? Quem chegou no final, só voltar que eu vou deixar essa live gravada. Beijão!